No meu não tem. O link já tá lá no Facebook, viu, Gilailson? O link da sala? O da reunião para compartilhar no Face. Para entrar na sala também? O da sala é isso aí mesmo. Mas tu não vai botar no Face, não, né? Já tá lá, já, mas não vou colocar lá. Se vocês quiserem colocar, pode colocar. Mas acho que não é bom muita gente não, né, na sala. É, não. Bom. Está bom só nós Se mesmos. alguém pedir, né? Se vocês quiserem, faz a pergunta lá. É, melhor. Começa mesmo, acho que umas 7h05 para 7h10 para esperar o pessoal entrar, né? A gente aguarda um pouquinho, né? Tô acompanhando aqui no Face também, viu, Beto? Pronto, tô mandando você pode tirar um print também, viu, se quiser, para nós divulgar depois. Pronto, eu tô vendo aqui. A Edmilson também tá acompanhando já. O Edmilson já entrou na sala, Gilailson, não, né? Na sala ainda não, tá no Pronto. Face. É o somzinho, é? Como é que a imagem aí tá boa, né? Vamos ver quem tá entrando. Boa noite, professor Edmilson. Boa noite a todos. É bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Às 7h05 para 7h10. Tranquilo, Tudo em paz aí, né? tranquilo. Tá ouvindo bem aí, Gila? Tá bom o áudio, viu? Tá ouvindo aí, Valdenir? Tranquilo, tudo bem, o som aí, a imagem, ok. Seja bem-vindo. Aonde? Sala de vídeo. Tu pode acompanhar do meu aí, viu? Também aqui, ó.
São 7:02. Tá rolando a músicazinha no Face. 7:05 a gente começa, né? Chuvinha boa, Beto, aqui agora. Foi, né? Cadê os colegas de vocês, Gileison, que queria participar? Tinha uns professores do município. Pronto, mandei aqui o link para eles aqui. Vê se vocês vão Pronto, eles podem entrar na sala, viu, também. Se tiver algum aluno de graduação. Tá bom a voz agora? Ou tá muito alto? Tá bom, Beto. Beleza. Mais um minuto nós entra no ar, tá bom? Vou pedir para transmitir lá no Face agora. Marquei um minuto. Um minuto nós entrar ao vivo, viu? Essa aqui o ventilador não atrapalha não, né? Abriu? Olha se tá passando eu. Olha se tá passando eu já. Ok, né? Vamos entrar no ar agora. Quero desejar a todos uma boa noite. O pessoal que estão na sala, o pessoal também que estão acompanhando pelo Facebook.
Vamos realizar mais um bate-papo, né, com esse trabalho sério que estamos trazendo, Beco Cultural e Faculdade Única. Hoje está comigo na sala para esse bate-papo, que vamos trazer dicas de saúde, né, diante dessa pandemia. Está comigo o professor Edmilson Feijó, que é professor de Educação Física, especialista em futebol e futsal e psicopedagogo. Está comigo também, que vai participar, colaborando com esse momento, o professor Gilailson Gomes, professor de Educação Física, especialista em treinamento desportivo e gestão educacional. Aqui quem vos fala é esse amigo de vocês, professor Beto Cruz, pedagogo pela UFC, especialista em gestão ambiental pela UVA e especialista em educação física e recreação. Quero dizer que para nós, Valdenito também Santos, que vai ajudar aqui na mediação, quero dizer que para nós é sempre um prazer, né, tá levando esse trabalho sério, tá colaborando para que mais conhecimento chegue até as pessoas. Eu sempre falo que é um ganho quando alguém aprende mais. Professor Edmilson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os amigos aí do bate-papo aí, dessa live. Vamos falar hoje sobre esse clima, né, que ronda o mundo todo, né, e que a gente, como educador, né, nós temos o papel, né, o dever de passar para as pessoas aquilo que nós aprendemos, né, e também fazer com que as pessoas compreendam, né, que o momento ele é delicado, né, mas um dos parâmetros desse momento é cuidar da saúde, né, e esse cuidar da saúde passa por uma série de coisinhas, né, esse cuidar da saúde passa por uma série de coisas que, assim, quem tem mais informação leva vantagem, né? Como sempre foi no mundo, né? Então, uma boa noite a todos, que a gente possa ter um bom bate-papo, né? E que as pessoas mandem perguntas para a gente aí, que dentro daquilo que a gente aprendeu, a gente vai responder, né? Quero dizer que é um prazer, professor Edmilson, ter conhecido você, né? É um grande profissional. Depois do concurso de Apunharés, formamos essa amizade. E os demais também, né? Estamos aqui juntos nesse bate-papo e com certeza vamos trazer muito conhecimento. Professor Gilailson, boa noite. Boa noite, Beto. Seja boa noite bem-vindo. aos colegas. Obrigado, Beto. Boa noite aos colegas da sala. Também quero saudar de forma especial a todos os nossos internautas que nos acompanham neste momento. Como o professor Edmilson falou, né? Vivenciamos um momento muito crítico, toda a humanidade, e temos que nos adaptarmos a uma nova realidade, né? Através da tecnologia, vemos nos adaptando e, principalmente nesse período, fortalecer a nossa imunidade através de uma boa atividade física. E estamos aqui para colaborar no que for possível com os nossos internautas, de acordo com que as perguntas forem surgindo. Um abraço, Beto. Pronto, só ajeitar aqui a nossa transmissão pelo Facebook também. Lembrando os alunos que eles podem mandar pergunta, o pessoal que estão na live, a gente já agradece por acompanhar o nosso trabalho, né? Professor Valdenir Santos, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Gilailson, Edmilson. A gente está aqui colaborando, né? Não é educador físico, mas pedagogo, professor e corredor de rua, né? Que é uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos dias, nos últimos anos, e estou sentindo uma falta danada nesses dias, sem poder sair na rua para correr. Eu acho que vai ser bem proveitoso essa live. Pronto, é um prazer, né, a gente estar junto, estarmos juntos nesse bate-papo. Lucinária, boa noite, seja bem-vindo na sala. Pronto. Só liga o microfone, Lucinária. Pronto. Ok. Lembrando que a nossa live também está sendo transmitida pelo Facebook. Abraçar o nosso monitor Cedualdo Silva, né, que está lá acompanhando. Vamos torcer que a internet ajude para que a gente tenha uma live bem interessante. Vamos nós aqui, lembrando que os alunos também podem mandar pergunta no Facebook. A Cira está acompanhando aqui, anotando tudo. A rápida e incontrolável disseminação do coronavírus pelo mundo, aliada à sua gravidade, fez com que a Organização Mundial da Saúde, né, caracterizasse a situação como uma pandemia. Diante da orientação para que as pessoas fiquem em casa,
é fundamental que sejam incentivadas e, posteriormente, a prática de atividade física também, né? Então, contextualizando essa questão da pandemia, já vou começar aqui as nossas primeiras perguntas do bate-papo com o professor Edmilson. Depois eu vou passando para os outros. Quem está aí também na sala pode levantar a mão, pode interagir, vai ser bem interessante. Professor Edmilson, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Temos pessoas de várias idades participando, acompanhando no Face, e todos nós estamos em isolamento social. E a pergunta é o seguinte, por exemplo, tenho doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Praticar atividade física nesse período pode ajudar a controlar ou há risco em interromper sem nenhuma orientação? Beto, aí assim, quando o coronavírus surgiu, ele surgiu da seguinte maneira, né? Quando ele surgiu, as pessoas achavam que só, pela ignorância, só matava velho, né? A ignorância é essa, que só matava velho. E assim, todo mundo sabe que a pessoa pode ter 60 anos de idade, mas os órgãos dela pode ter 40, né? Devido a tudo que ele fez durante a vida dele, né? Como ele pode ter também 30 anos com os órgãos de 45, né? Então, tudo vai do organismo da pessoa, o que ela fez durante a vida dela. Então, a ignorância foi muito grande. E assim, as pessoas pensam que fazer atividade física, eu preciso só ir jogar bola, eu preciso só ir correr. Atividade física vai muito mais além disso. Eu posso na minha cama, posso passar o dia todo na minha cama e fazer atividade física. Se eu fizer com que o meu coração passe de 130, de 100 a 140, deitado na minha cama, eu estou fazendo atividade física. Hoje mesmo eu passei uma atividade para os meus alunos, que era a semana do desafio, e eu disse para eles, professor, mas não dá para fazer nada, minha mãe não deixa eu ir para lugar nenhum. Meu filho, se você sentar e levantar na rede durante 15 vezes, você fez uma atividade física. Né? Lógico que para essas pessoas que têm doenças pré-existentes, que o corona mata mesmo, esses aí é que ele vai com tudo mesmo. Essas pessoas que têm essas doenças pré-existentes, diabetes, pressão alta, essas doenças mais assim, o corona vai bem em cima. E aí, Beto, a questão de fazer atividade física, a pessoa acha que precisa ir para a rua. Não tem essa necessidade dele ir para a rua. Ele pode fazer dentro de casa, onde eu pratiquei aqui dentro da minha casa, como eu tenho feito todos os dias. Nós podemos no quintal, né? No quintal, na sala, né? Sim, e algumas vezes pode sair na rua também, Beto, não tem problema não. Desde que mantenha o isolamento, né? Mantenha aquele isolamento, o distanciamento das pessoas, porque o vírus, do jeito que está no Apunharé, está aqui no Pentecoste, está na rua aí o vírus. Está na rua. Se as pessoas não se protegerem, ele abraça elas, pode ter certeza. Mas é manter os cuidados, né? Aí, professor Edmilson, dentro ainda desse contexto, suponhamos que um exemplo, né, que eu vou usar aqui, eu já venho com atividade física com um bom tempo e de uma hora para outra eu paro, digamos assim, abruptamente, né? Há um risco para essas pessoas? Sem dúvida. Toda atividade física, Beto, é assim, o nosso corpo vai se acostumando. No primeiro dia você vai fazer uma caminhada, você faz uma caminhadinha de 10 minutos. E ali você ficou cansado, voltou para casa. No segundo dia, o teu corpo já começa a pedir 11, 12 minutos. Né? A gente viu isso nesse final de semana no Esporte Espetacular. O próprio Cleito Conservani entrou dentro de um balde de gelo, né? O organismo dele se acostumou, né? Aquele balde de gelo, ele só conseguiu ficar 2 minutos. Da outra vez, ele conseguiu ficar 5. Por quê? Porque o corpo começou a se acostumar. Então, a atividade física é assim também. Você começa ali com a caminhadinha de 10 minutos. No outro dia, o teu corpo, dali 3 dias depois, o teu corpo, aqueles 10 minutos, já não está mais satisfazendo o teu corpo. Tu quer um pouco mais. O Valdemir sabe muito bem do que eu estou falando, que a corrida é muito comum a isso. Né? Então, Beto, é assim, toda atividade física que você para abruptamente, você vai devagar. Quando você retorna devagar. Por quê? Porque você precisa acostumar o coração. Você precisa acostumar o nosso órgão principal, né? Pronto, exatamente, né? Estamos aqui no nosso bate-papo com os professores de Educação Física, Edmilson e Gilaírs, tem na sala Valdemir Santos, e a aluna do Polo Lucinária, e esse colega de você que vos fala, professor Beto Cruz. O senhor dá um minutinho aqui para me ver aqui como é que está a transmissão no Facebook, mas a gente retorna já, viu? Pode continuar na sala aí que dá show.
Vocês estão conseguindo acompanhar no Facebook? Conseguindo, Beto, só não estou conseguindo compartilhar. Mas está passando lá, né, no Facebook? Tá, Gilaus, passando lá no Facebook? Só música. Lá no Facebook tá passando, Edmilson? Só música. Só música. Só um minutinho aqui pra gente tentar transmitir pra lá, tá bom? O Cedual tá ajeitando aqui. Pronto, agora tá legal. Tá saindo no Facebook agora? Perfeito agora. Show. Ok, estamos de volta, né, com o nosso bate-papo de hoje. Estamos promovendo esse trabalho, né, que é um trabalho, graças a Deus, um trabalho muito sério. Temos vários, digamos, seguidores que gostam do nosso trabalho e fomos desafiados a fazer esse bate-papo. Tá bom? Ativemos vários e vamos continuar. Agora ainda estou com o professor Edmilson, ainda vou continuar com ele. A primeira pergunta foi sobre a questão das doenças crônicas, né? Edmilson, a questão aqui é o que devo fazer se sentir dores após a prática de atividade física em casa? Qual é assim, a recomendação, você como especialista, dar para essas pessoas? Beto, a questão das dores, a gente precisa saber de onde é essa dor. Primeiro, se ela é muscular, né? Se é uma dor crônica, precisa saber de onde é. Por isso que antes de qualquer atividade física, a gente precisa ter um acompanhamento médico. O médico vai receitar o que vai dizer o que a pessoa pode fazer, o que ela não pode. Por isso que eu não posso, do nada, pegar minha bicicleta e pedalar de uma vez 7, 8 quilômetros. Não, isso aí é loucura. Sabe, primeiro tem que ir gradativo e sentir o dor, se for muscular, a primeira coisa de tudo é colocar um gelinho em cima, né? Por isso que é muito recomendado fazer uma avaliação física, né, com um profissional da área, para não correr esses riscos, né? Exatamente, uma anamnese para saber o que é, sabe se a pessoa tem doenças pré-existentes, se ela IMC, né? Sim, ela precisa de tudo isso, precisa de acompanhamento. E sentir dor, procurar um médico e parar a atividade na mesma hora, porque o mal das pessoas é querer fazer tudo de uma vez, sabe? Sendo que você pode fazer 10, 15 minutinhos por dia, aí a pessoa quer num dia só fazer os 50 minutos da semana. E a gente sabe que não funciona, né? Show, ok. Só retomar aqui de novo o Facebook para ver como é que tá, porque deram um sinal aqui que não tá passando lá, não. Eu queria que vocês conferissem aí. O que tá passando, Beto? Tá passando aí? Tá. Ou é só música? Porque tem várias pessoas lá, eu queria que desse um alô aqui para ver se tá legal. Na minha sala de vídeo tá passando. Mas no Facebook tá passando? No Face. Face, né? Então pronto. Tá. Pode conferir aí, Edmilson, se tá passando no teu Facebook. Beto. Oi. Só ressaltando aí com relação à questão das doenças crônicas. Pronto. A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, divulgou uma pesquisa agora recentemente, constatando que 54,6% das pessoas contaminadas com Covid-19, certo? Da população adulta do país, tem algum fator de risco relacionado à doença crônica. Daí a grande preocupação. Outro estudo também que eu vi, e é verídico, de uma universidade americana, e aí a minha preocupação, que mais de 74% das pessoas que vieram a óbito através da Covid-19 tinham alguma doença crônica. O que é que acontece? Geralmente as pessoas que têm essas doenças crônicas, né, elas tendem a ter uma imunidade muito mais baixa do que uma pessoa normal, saudável, né? Daí, ter o sistema imunológico mais fraco, a Covid-19 chega no organismo e facilmente leva a óbito. Daí a preocupação que nós temos que termos uma população ativa para poder resistir a esse vírus, né? Verdade. Vale ressaltar que esses cuidados
deve ser redobrado, né? É o que a gente sempre fala, né? Que eles são do grupo de risco, que tem aquelas pessoas que são assintomáticas, que pode sentir praticamente quase nada e levar o vírus para essas pessoas, né, professor? Com certeza. Pessoas saudáveis, com alta imunidade, né, diria a população ativa, às vezes contamina o próprio vírus, mas em determinados dias talvez nem se manifeste. Mas a partir dali, você é vetor de reprodução para outras pessoas. Outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, como crianças, né, menores de 6 anos de idade, pessoas idosas. E aí sim, uma pessoa dessa contraindo esse vírus, Beto, tendo o sistema de imunidade, o sistema imunológico baixo, vai fazer com que o quadro de saúde dela piore gradativamente, né? Podendo levar até a óbito. Certo? Ok, muito boa essa contribuição do professor Gilailson, né? E as pessoas que estão acompanhando no Facebook também podem fazer a sua pergunta, né? Que nós estamos aqui para tentar ajudar e levar conhecimento. Agora vem mais uma pergunta, ainda para o professor Edmilson, certo? O que são atividades aeróbicas e como devo fazer nesse período, professor Edmilson? Vem uma pergunta aqui. As atividades aeróbicas, Beto, são aquelas atividades que as pessoas elas fazem com mais intensidades, né? O jogar futebol, essas atividades aí que a população está mais acostumada, principalmente as pessoas que têm uma vida esportiva ativa, né? Então essas atividades foram assim as que mais pegou, né? Mas elas podem ser substituídas. Elas podem ser substituídas, inclusive pelos funcionais. O Gilailson sabe bem do que eu estou falando, né? Exatamente. Pode ser substituída pelas atividades funcionais. Pode falar, Gilailson. Pronto, Edmilson, vamos lá. Inclusive, nesse período, principalmente para essa população de risco, Beto, são exatamente as atividades recomendadas, né? Atividades de média ou leve intensidade, leve ou média intensidade, né? E atividades longas, demoradas. A principal questão é a dificuldade de se fazer essas atividades, já que ao ar livre, né, nas praias, nos calçadões, nas praças, estão determinados por lei a proibição, né? Mas em casa, como o Edmilson já citou, existem várias formas de fazer essas atividades, né? Como fazer um alongamento, atividade de relaxamento, uma própria dança, certo? Abdominais, claro, de acordo com o seu organismo, de acordo com a sua frequência cardíaca, Beto, que daqui a pouco eu vou tratar sobre isso também, porque, como o Edmilson bem citou, não é você estar sozinho em casa e fazer atividade física à toa. Tem que ser algo realmente pensado e planejado, certo? Muito bem, então tá aí, estamos no bate-papo com dois profissionais da educação física. Ainda dentro desse contexto, professor Gilailson, das atividades aeróbicas, né? Qual a recomendação, né, você como especialista, poderia trazer para as pessoas que não têm muito espaço, né? Digamos que mora em uma casa pequena, né? Mas que tem um quintal reduzido. Queria saber quais as dicas você poderia trazer para essas pessoas. Tá me ouvindo bem, Beto? Aí? Tá ok. Entrou outra pessoa na sala também. Pronto. Em casas assim, o que é que se aconselha? Principalmente varandas, a própria garagem, se for o caso, pode servir de espaço para atividade física, certo? E se as casas tiverem escadas, você pode fazer atividade física na própria escada de casa, certo? Dependendo do material que tiver na sua casa, você pode até fazer adaptação com materiais, com garrafas PET, por exemplo, entre outros, certo? Tudo isso é recomendado. De antemão, eu ressalto o quê? O cuidado que se deve ter. Né? Tem que partir do princípio que seja uma atividade leve. Até porque ele vai estar sozinho em casa, principalmente se for um idoso, né? E ele, por se tratar de um grupo especial, de um grupo de risco, deve ter o cuidado redobrado, certo? E aí, o que eu aconselho? Vejamos, uma atividade física, por ser demorada, uma atividade aeróbica, Beto, o corpo deve estar inteiramente hidratado.
certo? Então, deve ter a presença de água de forma gradativa durante toda a atividade. Inclusive, um dos principais meios de imunidade para a Covid-19 se trata da água, Beto. Excelente informação, professor. Você ter o corpo hidratado faz com que o transporte de substâncias nas células aconteçam na normalidade, com que haja a produção de anticorpos. Inclusive, a própria saliva bucal, ela carrega um anticorpo, né? A questão da imunoglobina A, certo? Imunoglobina A, que você está com uma hidratação de forma correta, esse anticorpo também vai funcionar no combate a qualquer substância nociva ao nosso corpo. Ok, Beto? Muito bem, excelente dica, né? E quero abraçar aqui o pessoal que está acompanhando no Facebook. Tem várias pessoas acompanhando, alunos de graduação, né, também acompanhando. Quero agradecer pela audiência, né, de vocês, dizer que é um prazer sempre estar junto com vocês, agradecer também os professores, né, as crianças, os idosos que estão acompanhando o nosso trabalho, né, a live pelo Facebook. Abraçar a professora Conceição Santos, viu, Edmilson, está acompanhando. Aí o Matheus pediu para dizer que eu sou professor lá da João Cardoso, e a Escola João Cardoso tem muita saudade de você, viu, Beto? Pronto, um abraço lá para o pessoal da João Cardoso, abraçar a Elina também, né, e a gente... Matheus. Isso, graças a Deus, por onde a gente passa, tem deixado amizade. Chegou a hora dos alô, viu, Gilailson? Pronto, eu quero abraçar aqui dois colegas profissionais de educação física também, o professor Michel, lá de Caridade, um excelente profissional, e também o professor Paulo Roberto, lá de Itatira, cara essencial também lá na prática de atividade física do município de Itatira, e faz um grande trabalho por lá. Show de bola, abraçar a Juliana Rodrigues e a Socorro Costa, né? São os professores que acompanham o nosso trabalho. Eu quero dizer que, como eu sempre falei no início, né? É um trabalho sério, é um trabalho que a gente gosta de fazer, né? E como dizia o Paulo Freire, né, professores? Que a educação, ela não muda o mundo, né? Ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Acho que um pouquinho do que a gente puder contribuir como é que eu posso dizer, uma contribuição grandiosa, né? Exatamente, velho. Agora eu vou abrir para duas perguntas e ver quem é que está na sala aqui do Google Meet ou do Facebook, para quem se sente à vontade de fazer alguma pergunta aí na área. Ver se estamos com a aluna Lucinária, né? Estamos com o professor Valdemir Santos, também ajudando a mediar, e tem o pessoal também no Facebook. Tem alguma pergunta, Lucinara, aí para os professores? Microfone. Isso, liga o teu microfone, viu, Lucinara? Microfone. Liga o teu microfone. Pronto, ligou o microfone? Não. Ligou ainda tá não? Ligado. Pronto. O microfone. Lucinara, liga o microfone, por favor. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela ligou o microfone. Ainda não, né? Não. Pronto, daqui a pouco a gente retoma com a pergunta da Lucinária. Agora eu quero saber do professor Valdemir Santos, que está acompanhando também aqui conosco, se ele tem alguma pergunta para os professores. Já o Valdemir é atleta, né? É um cara que a gente admira muito, que nunca parou, né? Sempre esteve à frente, né? Buscando incentivar outras pessoas. A minha pergunta é, assim, uma dúvida, né? Quando surgiu aí, eu estava em treinamento de base para correr meus primeiros 10K, né? 10 quilômetros. E no começo eu ainda fiquei insistindo, correndo escondido, mas agora eu parei, tô só em casa fazendo atividade aeróbica, fortalecimento muscular. E aí a minha dúvida é, eu vou ter, quando voltar, né? Se a gente ainda voltar esse ano, e corrida não tem nenhuma, tá tudo suspenso, se eu vou ter que começar tudo do zero.
Não, Valdemir, é assim, não é começar do zero. Você tem a sua resistência muscular, né? Você conhece o seu corpo por ser um atleta, né? Então você vai começar, você estipula o seguinte, até onde você consegue. Possivelmente você tem no mínimo um marcadorzinho de para saber como é que tá o seu coração, né? Um bichinho desse aqui que sabe pelo menos o teu batimento cardíaco, né? Tua frequência cardíaca. Pronto. Então, por isso aí dá para você ter uma base. Isso aí é o básico do corredor, né? Então, por isso aí dá para você saber até onde você vai. Né? Você já é um atleta, você diz assim, não vou forçar mais. Então, o atleta, ele precisa conhecer o corpo dele. Porque tem atleta que quer estourar. Você tira pela a Alemanha. A Alemanha é o único país do mundo, né, dos grandes que já começou o futebol. Por quê? Porque foram organizados, porém, não ficaram fora das lesões. Na primeira rodada, houve 9 lesões em atletas. E agora, na segunda rodada, 6. Então, o atleta, ele precisa se conhecer. Tanto que abriram mão para 5 substituições. Então, cada atleta, ele precisa se conhecer. O ruim é isso, porque o atleta, ele acha que ele tá bom. Sendo que qualquer um de nós, se passarmos 10 dias deitado, o organismo não é o mesmo. Então, cada pessoa precisa se conhecer. Você não vai começar do zero, você vai começar de onde o seu corpo está. Né? Se você acha 10 quilômetros, você faz em quê? Em meia hora? 35 minutos? 40 minutos? É? Por aí? Estava fazendo uns 55. 55, pois é. Assim. Então você tem que começar, você tem que conhecer seu corpo. Você não vai meter a cara em 10 quilômetros, não. Começa Exatamente. com 2, com 3, com 4. Pode complementar, Gilailson. Inclusive, Edmilson, o Valdemir é um atleta nato, já presenciei ele correndo até aqui na minha cidade, Paramoti, em Fortaleza também, às vezes já encontrei. Mas o seguinte, já deve ter um organismo adaptado para essa prática. Porém, não na mesma intensidade que em dias normais, claro. E a partir disso, Valdemir, você deve ver a sua questão, a relação entre dor e fadiga muscular do seu corpo. E isso você vai descobrindo a partir do momento que você voltar à prática normal. E a partir disso você vai se adaptando e vai vendo. Se em 2 dias, 3 dias você consegue sentir dor, fadiga muscular com 5 quilômetros, né, você já vai fazendo teto de limite para a sua atividade física. E a partir dali você já vai se adaptando e voltando à sua normalidade, creio eu. Tá entendendo, Valdemir? Muito bem. Sim, então. Obrigado aí pelas dicas. Show de bola. Parabéns pela resposta, excelente. Aproveitando o gancho aqui, professores, eu vou voltar naquela questão da fisiologia, né? Das pessoas que têm doenças crônicas, né? Que é o nosso grupo que realmente me preocupa muito. Conheço muitos, né? E eu queria que vocês reforçassem mais ainda. Assim, suponhamos que uma pessoa está com doença crônica, né? E ela já tem o hábito de caminhar, né? Fazer as suas atividades, dançar, fazer um alongamento, e nesse período parou. Eu queria que, se possível, vocês reforçassem, trazendo dica para essas pessoas, né? Beto, a caminhada, Beto, ela é indicada para qualquer pessoa. Ela sempre foi indicada para qualquer pessoa, só que assim, cada pessoa ela precisa conhecer o seu corpo. E aí a pessoa parou completamente. Mesmo dentro de casa, dá para fazer a caminhada. Para eu manter meu coração sadio durante um dia, eu preciso dar, Edmilson, eu conhecendo meu corpo, eu preciso dar 12 mil passos por dia. Essa é a minha meta do dia. Tem dia que eu chego a dar 14 mil, dia de aula mesmo assim, pesado, eu dou 16 mil passos, tranquilo. Só isso aí fortalece meu coração. Só essa caminhada, só dando os passos. O meu relógio marca, né, quantos passos eu dou por dia, e aí só nisso aí, sabe? Então, para uma pessoa que parou completamente, é fazer sua caminhadinha dentro de casa, sabe? Dentro de casa mesmo, você vai da cozinha para coisa, vão te chamar de doido, mas é melhor um doido saudável do que um doido morto. Né? Exatamente. Então, a caminhada ela é indicada para qualquer coisa, até dentro de casa. Nesse período agora, você tem que caminhar, tem que achar lugar, não tem como não. Ir para a rua não é, né? Não tem condição, principalmente as pessoas de idade com doenças crônicas, né? De lá Exatamente. Vamos lá. Com relação a isso, Beto, a preocupação que se deve ter primeiramente
e um assunto que eu já tinha tratado antes na live, a questão da frequência cardíaca máxima do indivíduo. O grupo de risco, eu sempre adoto um mecanismo da Associação Americana do Coração, a AHA, que deve ser entre 50% a 85% da frequência cardíaca máxima da pessoa, certo? Hoje em dia é muito fácil calcular, devido, né, tem relógios que fazem esse cálculo, o frequencímetro, né, e isso é mais acessível. Porém, uma pessoa idosa de 60 anos, 70 anos de idade, deve fazer uma caminhada leve, de forma moderada e gradual, atingindo, Beto, em torno de 50% da sua frequência cardíaca máxima, para que não possa sofrer alterações bruscas no organismo e possa levar a algo, né, prejudicial à sua saúde. Então, eu me preocupo com relação a isso. Claro, a pessoa, principalmente nesse período, não pode ficar estagnada, não pode ficar parada com relação a atividades físicas, até porque, com esse vírus que está aí nas ruas, né, nas cidades, o nosso corpo precisa estar com um sistema imunológico forte. E como nós conseguimos isso? A atividade física é um meio fundamental para isso. E aqui, Beto, eu ressalto aqui outra população que também devemos ter cuidado. Quais? As crianças, Beto. Os pais em casa, às vezes, costumam, nesse período, deixar o filho ou a filha o dia todinho deitado no sofá assistindo televisão, comendo salgado, só levanta para almoçar. Isso é errado, Beto. Se Deus o livre, uma criança dessa ser infectada, contaminada por um vírus desse, com a imunidade baixa, a tendência é o quadro clínico dessa criança piorar. Então, isso é um alerta também que eu faço às famílias, não só com relação aos idosos, mas às crianças também, os filhos. Não devem ficar parados, sedentários nesse período, ok? Muito bem, então estamos nesse bate-papo e hoje estamos com os profissionais de educação física, né? Trazendo várias recomendações, várias dicas, tudo baseado em pesquisas, né? Baseado em estudos. Veio uma pergunta aqui. A Lucinara ligou, Beto. A Lucinara ligou, né? Pronto. Uhum. Com muito desejo. Pronto, Lucinara. Quer fazer alguma pergunta? Eu ia... Beto, a Cida fez uma pergunta aí também. Pronto, vou ver se dá certo que a Lucinária. Acho que tá oscilando, né, a internet dela. Tá. Isso. Abraçar também quem entrou na sala foi a Érica Lopes. Pronto, vou passar a pergunta para o pessoal da sala, que estão acompanhando aqui no Google Meet. Pode repetir, Lucinária, a sua pergunta? Com relação à prática de exercício, quantas vezes a gente tem que fazer? Se é todo dia, ou um dia outro não? Porque pessoas assim como eu, que não são muito adaptas a exercício, entendeu? A prática do exercício. Ouviu? Pode responder, Gila. Pronto. O recomendado, Beto, primeiro que o sedentário ele é caracterizado por aquela pessoa que não pratica atividade física alguma, né? E como a Edmilson bem falou, atividade física, você varrendo uma casa, passeando com um cachorro, isso é atividade física, certo? O recomendável é 15 minutos a 30 minutos diários, certo? 15 minutos a 30 minutos diários. Vejamos qual é o objetivo dela. O objetivo dela é ser uma pessoa fisicamente ativa, né? Então, esse limite, 15 a 30 minutos diários, com certeza faria dela uma pessoa ativa. Agora, por exemplo, no caso do nosso amigo Valdemir aí, que é um atleta, né? Com certeza ele vai ter uma intensidade maior nas atividades, vai ter uma longevidade maior, tá entendendo? Nesse sentido, minha querida. Entendi. Pronto, Edmilson, pode continuar. Então, Lucinara, é assim, não precisa, você pode fazer todos os dias de 15 a 30 minutos, ou você pode estipular 3 vezes por semana, porque o seu próprio corpo, ele vai te pedir
o teu próprio corpo, se tu faz uma caminhada de 15 minutos, depois da quinta vez que tu for 15 minutos, ou da quarta vez que tu for 15 minutos, o teu corpo já não vai ter peso nenhum, já não vai ter fadiga nenhuma, ele começa a se adaptar àquilo lá, e aqueles 15 minutos parece que passou assim igual vento, porque você está criando uma cultura de atividade física. E o corpo da gente é muito gênio, né? Foi muito bem feito, né? Muito bem planejado. Então é isso. Ou você faz 3 vezes por semana, ou você faz todos os dias. Não tem assim um prazo para você fazer. O teu corpo se adapta naquilo que você fizer. Tá? O ideal é todo dia. Pronto, até porque ao longo do período, né, nosso corpo ele vai ganhar resistência, né, professores? Exatamente. Isso, ele vai ganhar resistência, né? Exatamente. O que não pode é ficar parado, né? Totalmente sedentário, né? Pronto, veio uma pergunta lá do Facebook, que é para os 2 professores, né? A Cira está perguntando para as pessoas que têm problemas respiratórios, né? E sabemos que o índice de pessoas que têm asma é grande, né, no Brasil. Aí eu queria saber de você quais as atividades são recomendadas para essas pessoas. Pode começar aí, Gila. Vamos lá. Primeiro, Beto, que a Covid-19, né, ela afeta diretamente as vias respiratórias, né? Isso é fato. Então, assim, Cida, primeiro que a asma também é considerada uma doença crônica, e eu associo também a asma, Beto, a questão do tabagismo, certo? As pessoas às vezes acham que fumar nesse período não tem interferência nenhuma. Tem também. Por quê? Vão interferir diretamente na capacidade respiratória do indivíduo, tá certo, Cida? Então, assim, tem que ter cuidados específicos, sim. Principalmente com atividades leves, tem que fazer atividades leves. Quando começar a cansar, você deve parar essa atividade de forma gradual, tá certo? Primeiro porque a sua capacidade pulmonar, como eu ressaltei, ela está prejudicada. E se você der continuidade a essa atividade, você pode ter algum prejuízo à sua saúde, ok? Um fator bem importante, Beto, quando todas as pessoas que chegam em qualquer repartição de saúde hoje, que todo lugar tem agora, que é o bichinho mais usado, que é o oxímetro, né? É a primeira coisa quando você chega em qualquer repartição de saúde hoje é colocar aquele negocinho no dedo para saber a saturação, né? Isso. Porque ali está, aquele bichinho que mede ali, ele está dizendo o seguinte, quanto está a saturação do sanguínea, né? Ele está dizendo se tu está mais próximo, tu tem que estar pelo menos a 94%, de 94% a 100%, né? Mas quando a pessoa chega numa repartição de saúde hoje, a primeira coisa que eles colocam e olha, se der 92, eles já estão muito felizes. Mas tem gente que está chegando na UPA hoje com 70, 74. Então significa que já está descendo de tudo, já está indo. E aí isso é preocupante, né? Então o que eu vejo é assim, é a mesma coisa, sabe? Eu fui na adolescência eu fui asmático, né? Não sei. Depois eu não tive mais essa asma, mas assim, eu sempre tive atividades físicas mais moderadas, né? E depois passei, não lembro mais de ter isso, né? Mas minha mãe dizia que eu tinha. Tomei muito remédio caseiro, né? Do mato, né? Mas eu não tive mais asma. Pronto, deixa eu ver quem é que está aqui no Facebook, vocês vão acompanhando aí, eu vou acompanhando daqui, né? E vamos levando esse bate-papo bem legal, né? Deixa eu abraçar aqui a Érica Lopes, vou já perguntar se ela quer fazer alguma pergunta, né? Abraçar o Elton Moreira, abraçar todos os educadores, né, professor, aqui do nosso município, pessoal do Sindicep, esse pessoal que sempre acompanha o nosso trabalho, né? Quero dizer que é um prazer a gente estar contribuindo com o nosso município. Dá um abraço aí para o Nacélio, viu, Beto? Nosso Pronto. colega acompanhando aí também. Pronto, grande professor, né? O professor Nacélio. Abraçar o professor Ulisses também, que ia participar da live, mas teve outro compromisso, mas disse que da próxima vai estar conosco. Pronto, tem mais uma pergunta aqui, continuando o nosso bate-papo, né? Pergunta aqui que eu elaborei aqui, que é o seguinte. Ia ser como verificar os batimentos cardíacos em casa, mas o professor Edmilson
já falou, né? Essa questão dos batimentos. Como verificar os batimentos cardíacos em casa? Ah, foi falado, não foi? Foi não. Pronto, então eu gostaria que, se possível, vocês falassem um pouco. Falei aí, Gilailson. Pronto, Beto. Como eu já falei, uma das grandes preocupações é o cálculo da frequência cardíaca máxima durante as atividades físicas. Hoje existem vários meios, né, como relógios, como frequencímetros. Mas quem não tem, né, esses mecanismos, pode ser feito de duas formas facilmente em casa. Tanto pelo pescoço, né, mais ou menos nessa posição, como também pelo pulso. Professor, mas você deve passar 1 minuto calculando tudo isso? Não é necessário. Você calcula a sua pulsação, em média 30 segundos, e multiplica por 2. Ali você vai ter os seus BPMs, né? Batimentos cardíacos por minuto. A partir disso, você vai ter uma noção da sua frequência cardíaca durante a sua atividade física, ok? Aqui pelo pescoço, certo? Como também pelo pulso. Ok, Beto Cruz? Show de bola, muito, muito bem, e é importante saber para evitar, como você já frisou, evitar outros problemas, né, professor? Às vezes eu costumo dizer que tem gente que, quando começa, ele força demais e pode ter um problema aí, digamos, de hipertensão, né? Alterar a pressão, uma glicemia, né? Aí a questão da fisiologia, como é que vocês ressaltariam essa questão? Ó, Beto, só contar um episódio que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, o meu mestre de capoeira, o cara que eu treinei com ele quase 15 anos, ele era um missionário na África, né? E ele, capoeirista, a vida toda capoeirista, estava com 62 anos. Aí, devido ao problema da Covid, ele teve que voltar para o Brasil e estava lá em Santo André, morando em Santo André, em São Paulo. E, assim, com a pandemia, ele ficou dentro de casa. Só que foi detectado um probleminha no coração que ele tinha. E aí ele não aguenta, como educador físico, ele não aguentava ficar dentro do apartamento. Foi simplesmente para a escada, né? Foi subir e descer a escada, subir e descer a escada. Uma atividade aparentemente leve. Só que subir e descer a escada não tem nada de leve, né? Exatamente. E aí ele infartou e morreu. Aí, professor Edmilson, entra na preocupação que eu acabei de frisar, né? Que às vezes você acha que é uma atividade simples, mas que está forçando, né? Por isso que é importante sempre ter o auxílio de um profissional, né? Por isso, Beto, que até mesmo para caminhar, a gente precisa achar um local legal para caminhar. Até o piso tem influência. Você tira pela gente. Todo mundo acha que jogar futebol e futsal é a mesma coisa. É completamente diferente, porque o campo, ele tem os declives, eles têm o aclive. Já a quadra não, a quadra é toda regular, você não vai sentir fadiga em excesso de jeito nenhum. Você joga uma partida de futsal hoje, joga outra amanhã. Futebol de campo não, você joga uma hoje, só pode jogar 48 horas depois. Então, eu vejo assim, Beto, que as pessoas, assim, como o corpo da pessoa se acostuma, a pessoa vai forçando. Isso é natural, esse processo é natural da pessoa forçar mais. Se o Valdenir começar a corrida, se ele não se policiar, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, já estou aguentando os 10 quilômetros. Só que depois o corpo dele vai responder. Os problemas na panturrilha, de tornozelo, de joelho. E aí vem essas coisas aí que só a fisiologia consegue explicar isso. Né? Porque, inclusive, assim, Beto. Pode falar, Gileus. Pronto, o Edmilson tocou na questão da fisiologia, eu iria falar de forma fisiológica nesse sentido. Né? O sistema muscular, o nosso tecido muscular, ele é dividido em 3 tipos, certo? O muscular liso, o cardíaco e o esquelético. E o único que age de forma voluntária é o tecido muscular esquelético. Tanto o tecido muscular liso, como o tecido muscular cardíaco, que é responsável pelo revestimento dos órgãos aqui, do tecido muscular cardíaco, nós não temos controle sobre ele. Ele age de forma involuntária. Né? Daí a nossa preocupação em saber do nosso limite físico, meu amigo. Por isso que muitos atletas, às vezes, passam infarte em plena atividade física porque não conhecem o seu limite físico, tá entendendo? E aí eu vou mais além. Essa questão de energéticos, essa questão desses fatores que provocam ataque cardíaco naqueles momentos, que são totalmente prejudicial e pode levar o atleta ou qualquer pessoa a ter um desmaio e às vezes até
a óbito, meu amigo, certo? Pode complementar, Edmilson. Em 2004, não sei se vocês viram, em 2004 teve um jogador do São Caetano que faleceu. Pronto, né? eu lembro desse episódio aí. Pois é, o Serginho era um amigo meu, eu trabalhava na época nas categorias de base lá no São Caetano, e aí o Serginho, a gente era, sabe, era assim um cara muito legal, um cara muito show. Ele só ia jogar aquele ano, ele sabia que ele tinha um problema cardíaco. Assim, a grosso modo, eu vou explicar o que era o problema dele. Quando a gente compra uma bexiga, a bexiga às vezes vem com um localzinho que parece que a borracha não tá igual. Tem assim como se fosse mais Isso. fininho. Pois o coração dele estava daquele jeito. Tinha uma coisinha bem fininha, né? E aí naquele dia, naquele jogo São Caetano e São Paulo, todo mundo sabia que ele tinha um problema cardíaco. Assim, os mais chegados sabiam que ele tinha um problema cardíaco, mas que daria para jogar aquele ano. Só que assim, ninguém tem controle disso. E aí o que aconteceu? Ele queria jogar e faleceu dentro do campo. Quando o Serginho saiu de dentro do Morumbi, já estava morto já. Sabe? Então é assim, a pessoa além de conhecer o corpo, ela precisa saber os limites. Sabe? E tem de ser a própria pessoa mesmo, porque não tem outra pessoa. Se estou começando a ficar ofegante, se estou começando a ficar vermelho, ela que tem que conhecer isso. Sabe? Porque o corpo assim, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Nesse tô bem, você vai morrer. Sabe? Não tem outra coisa não, eu tô bem, não vá nessa não. Tem de você dar o baixo, assim, não, hoje tá bom. Porque é gradativo, dia a dia, é assim que funciona, né? Muito bem, estamos aqui no bate-papo, né? Promovido pelo Beco Cultural. Valdemir, quer complementar? Acho que você ia fazer uma Queria pergunta. só contar um exemplo, né? Pronto. Dessa questão de conhecer o corpo. Esse ano eu resolvi que ia mudar, eu corria 5K e ia mudar para 10, né? E aí comecei a fazer os treinamentos em janeiro, e aí eu resolvi que eu ia fazer os treinos 4 vezes por semana, né? Segunda, quarta, sexta e sábado. Só que no primeiro mês, no final de janeiro, eu comecei a sentir dores na lombar. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu já sabia que era a carga que estava muito. E aí eu tirei o treino da sexta, né? Deixei só 3. E aí, naturalmente, voltou tudo ao normal, sumiu a dor. E eu continuei o meu treinamento até fechar tudo, né? Então é isso, é a questão de você conhecer o seu corpo, porque ele vai dar aviso. E você Isso não aí, pode Valdenir. estar bom. Isso aí, Valdenir, tem muito atleta, sabe? Eu trabalhei em clube de futebol, trabalhei 10 anos em clube de futebol e assim, a gente recebia muito atleta, principalmente pós-férias. Eles voltavam tudo gordinho e assim, a pesagem era sempre depois da primeira semana. Eles queriam perder tudo numa semana. Então, o que acontecia? Acontecia o que aconteceu com você, um overtraining, que é uma sobrecarga de treino, e aí quem não para dá lesão. E o pior, pode ser lesão grave, né? Então a maioria deles queria recuperar tudo, passar as férias todas comendo doce, comendo tudo, né? Pizza, e aí voltava tudo com 3, 4 quilos acima e queria perder numa semana, sendo que o ideal é você perder 4 quilos por mês, com saúde, né? E para atleta principalmente, né? Isso é muito complicado. Mas vai botar isso na mente de um atleta e às vezes o cara é ignorante. Muito bem, estamos aqui no bate-papo, promovido pelo Beco Cultural, e só ainda dentro desse contexto de dores, né, de fisiologia, tem uma perguntinha aqui que veio do Facebook, é uma perguntazinha bem básica, mas que tem muito para ser falado, né, para a gente contextualizar. Por exemplo, o que devo fazer se sentir dores após a prática de atividade física em casa, né? Era o que você estava falando, mas pode reforçar, né? Pode, professor Gilailson? Pronto, Beto. Primeiro ponto, eu já até falei sobre essa questão. O nosso corpo, quando ele está relacionando a questão da dor e da fadiga muscular, ela produz o ácido lático, certo? O ácido lático, ele ocasiona as dores corporais. Para se prevenir com relação a isso, o que é essencial? Primeira coisa, tomar líquido, certo? Tomar líquido. E também, Beto, comer frutas, certo? Comer frutas, principalmente frutas ricas em potássio, para evitar, aliás, não diria nem evitar a produção de ácido lático, porque vai ser produzido, mas
uma forma de equilibrar, exatamente, Edmilson, equilibrar o organismo durante a atividade física para que possa ser retardada a produção do ácido lático na pessoa, né? Então, eu diria como se prevenir com relação a essa dor propriamente dita, Beto, certo? Roberto, só complementando, todos nós aqui já assistimos partida de tênis, né? Partida de tênis. O Federer. Percebam que a partida de tênis, ela não tem um tempo de duração. Ela pode durar 2 horas, pode durar 3, 4, 5, 6, 7, até 12 horas já durou uma partida de tênis. Por isso que, às vezes, o atleta sai, senta, descasca a banana e come durante a partida. Ele não está comendo para aquele jogo. Ele está comendo para o dia de amanhã. Para ele não acordar, para ele acordar e poder levantar. Porque se ele não tiver esse tipo de alimentação no organismo dele, no outro dia ele nem levanta da cama, porque produziu demais o ácido lático e ele não consegue. Tanto que nos clubes, toda vida que o moleque volta, é o primeiro exame, é o de ácido lático. Colhe o sangue e faz esse exame. Esse exame, e hoje em dia já tem um exame mais potente ainda, que é o exame de secar, para saber se o atleta, olha só, se o Valdemir vai para uma corrida, eu colho o sangue dele, tem um exame que eu sei se naquela corrida o Valdemir vai ter uma lesão ou não, se ele tem uma probabilidade de ter uma lesão. E se eu ver que ele tem uma probabilidade de ter uma lesão, passar de 68%, o Valdemir não vai para a corrida, ele não corre aquela corrida. Isso acontece nos clubes de ponta. Eu acho que aqui no Ceará e no Fortaleza já chegou, porque tem profissionais competentes, né? Mas é assim, hoje a fisiologia, ela está muito avançada nesse sentido. Você sabe se o atleta vai ter lesão. Você sabe se ele vai ter lesão. Você só bota ele no jogo se você quiser lesionar o cara. Muito bem. Excelente colocações, né, dos colegas professores, né? Tá vindo interação aqui do Facebook, viu? Deixa eu abraçar aqui a Roberta Almeida, viu, Gilaís? Trabalha com você, né, Roberta Almeida? Pronto. Vai, professora. Tá acompanhando, viu? A Dalvane Soares, profissional da educação física, né, Edmilson? Também está acompanhando. Uhum. Isso, colega de trabalho também, lá da Escola Delfino Gomes. Abraçar aqui também, entrou agora o professor Nacélio Nunes, acabou de entrar aqui no Facebook, a Leidiane Silva, né? E tem uma perguntinha aqui, daqui a pouco eu libero para a sala. A Érica está na sala, a Érica... Saiu, acho que ela saiu, né? Pronto. Vem uma pergunta do Elton Moreira, né? Ele diz o seguinte: quando a pessoa começa a jogar futebol e fica com dor no osso da famosa, que é conhecido como a canela, né? Que tem um nome aí na fisiologia, né? Tipo músculo que cobre o osso, o que pode ser, né? Boa pergunta, né, professor? Na verdade, Edmilson, daqui a pouco você complementa, mas na verdade, aí eu diria que não está relacionado nem ao músculo em si, mas está relacionado à questão óssea, né? Talvez um baixo teor de cálcio nos ossos. Isso, inclusive, já foi fonte de estudo, Beto, porque vários atletas já se contundiram quebrando o osso do nada, tá entendendo? Do nada. Ele vai lá, tá praticando atividade física e quebra o osso. E vai verificar depois, segundo as análises, que há deficiência de cálcio naquele osso. Então, isso a gente tem que ficar atento também, para que a nossa alimentação seja rica em cálcio, para justamente ter esse fortalecimento ósseo, tá entendendo? Pode complementar, Edmilson. Isso aí era muito comum também nos clubes, porque o moleque passar um mês em casa, de férias, o que acontece? Ele faz a alimentação dele do jeito dele. Então, ele não vai ter uma banana na alimentação dele, ele não vai ter leite na alimentação dele, ele não vai ter vitaminas na alimentação dele, e aí acaba a deficiência indo lá para baixo, e aí quando o moleque chega no clube, dá 10 dias treinando, lesão. E é tudo lesão, muitas vezes óssea, sabe? Coisa de pancada que demora, e ele sente o desconforto, e é deficiência de vitamina. As unhas tudo fraquinha. Isso é deficiência, isso é caso para o nutricionista. A gente empurrava tudo para o nutricionista. Eu fazia a preparação física, aí a gente mandava, vai para o nutricionista. Quando a nutricionista pegava tudo que o cara comeu, ela sabia da batata, tá faltando isso, aquilo outro, pronto. E aí era problema para ela resolver.
e ele tomava carão por conta disso. Mas não tenho dúvida, isso aí nem precisa ser médico para saber que isso aí é problema ósseo. Não tem nada muscular, não. Pronto. Exatamente. Então tá aí, acho que foi respondida aí a pergunta do nosso telespectador, né? O Elton Moreira, está acompanhando no Facebook. Quem também está nos acompanhando é a Rafaela Castro, né? Lá no Facebook. Temos vários professores acompanhando. Deixa eu aproveitar que tem vários professores acompanhando, deixa eu Beto, abraçar. só mandar um abraço Pronto. aqui, Beto. Pode ficar à Vou vontade. mandar um abraço aqui para o professor Rodrigo Tavares de Caridade, viu? Meu colega. Muito Pronto, boa. terra boa, caridade, né? Deixa eu aproveitar aqui e já divulgar a próxima. Pronto, Edmilson. Passa a palavra para o professor Edmilson. Não foi eu, não. Pronto. Sou eu, Beto. É o Gilailson. Só ressaltar a importância aqui das suas lives, porque eu estou vendo aqui que tem gente desde Itatira, lá em cima, até Pentecoste, né? Tem gente aqui de Canindé também, professor Lindomar, professor Até Bruno, Belo Horizonte, viu, Gilailson? professores de Caridade, professores de Paramoti, né? Isso é muito bom, Beto, viu? Momento riquíssimo. Aproveitar aqui o momento, vocês estão na sala e no Facebook, eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui, porque nós somos formadores de opinião, né? E a nossa mensagem, ela vai longe. Vai para, como você falou, vai para todas as idades, desde a criança até o idoso, né? E eu fico muito, como é que eu posso dizer, muito respaldado no que a gente fala aqui, para ter esse cuidado, né? E quero dizer que também que tem pessoas de Belo Horizonte acompanhando aqui o nosso bate-papo, beleza? Dando continuidade aqui, tem mais uma perguntinha aqui para o nosso bate-papo, que vai até mais ou menos até as 8h30, mas antes eu gostaria de divulgar a próxima live, viu? Vai ser, estamos diante dessa pandemia, e vocês perceberam que vários professores, na verdade vários não, todos nós, fomos pegos de surpresa com o uso da tecnologia e das TICs, vocês perceberam isso? Perceberam, né? Pronto. A nossa próxima live vai ser sobre o uso das TIC em casa, no ambiente doméstico, né? O uso das tecnologias em casa. Vai ser quinta-feira a nossa próxima live com o professor Valdemir Santos. Beleza? Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre atividade física, né? Agora é uma pergunta para o Edmilson Feijó, professor Edmilson Feijó. A pergunta é o seguinte: que estratégias que estão sendo utilizadas para facilitar o ensino por atividade remota nesse período? Pronto, aqui está mais dentro da educação, viu, Edmilson? Já que Tranquilo. hoje tá ouvindo aí, né? Tô. Pronto, hoje foi lançado um plano do governo, né, federal sobre a possível volta das atividades, né? E eu queria saber de vocês qual a ideia que vocês têm sobre essas estratégias, né, de atividade física quando voltar às aulas, né? Beto, em primeiro lugar, é assim, a gente precisa ter muito cuidado, que esses meninos vêm de 2 meses dentro de casa, né? A maioria, né? Então, a gente tem que trabalhar com atividades anaeróbicas, atividades mais leves, né? E, assim, bater muito na questão da saúde, nas aulas teóricas, né? E hoje em dia, essa semana mesmo, eu achei tão engraçado, eu fiz com eles o seguinte, né? Eu pedi uma aula prática, né? Um videozinho de 10 segundos, eu acho que eu já recebi, eu tenho em torno de 80 alunos em cada escola, eu recebi já, eu acho que uns 30 de cada escola. Eles fizeram um vídeo fazendo várias atividades, né? Fizeram um vídeo de, no máximo, 10, 15 segundos, jogando bola, fazendo ginástica, uma luta. E aí eles me mandaram, né, que eles estão fazendo atividade em casa. E, graças a Deus, assim, as minhas 2 escolas que eu trabalho, né, a Vila Soares e a João Cardoso, no Santo Antônio, a maioria dos alunos tem problema de baixo peso, né? Então, eu espero que eles voltem com peso mais acima, né? Porque era muito grande, assim, a questão de o peso muito baixo, né? O IMC muito baixo, né? Eu acho que eu vou perder algumas apostas que eu fiz, né? Porque eu dei um prazo para eles, que em 2 meses a maioria tinha que ganhar pelo menos 2 quilos, né? E aí a estratégia nesse momento, Beto, é a gente estar trabalhando com atividades em casa e fazendo com que eles façam alguma coisa dentro de casa. A importância disso, né? Quando você vende a importância de que
que eles façam em casa, se eles pegarem, isso é excelente, né? E quando voltarem, a gente vai ter todo esse cuidado, não vai deixar sair correndo feito solto, né? Porque senão a gente vai ter problema de lesão, é como se fosse um atleta, né, que tá voltando, né? Vai ser bem devagar, né? Tem que ter todo um planejamento, né, com esse retorno das aulas, principalmente das aulas práticas, né, professor? Sim, é trabalhar muita coisa de equilíbrio, muita coisa de psicomotricidade, né? Coisa que você faz muito bem na educação infantil, né? Isso. Gilailson quer completar, professor Gilailson Gomes? Tá Tá desligado desligado teu microfone. Gilailson. Pronto. Só nessa questão que o Edmilson falou, da questão da produção de vídeos, etc. Ontem, inclusive, foi o dia do desafio, e eu disponibilizei em todos os grupos das salas que eu atuo, né, formas de como fazer atividades físicas em casa. No ensino médio, eu recebi alguns alunos me enviaram vídeos praticando agachamento, alongamentos. Isso é muito interessante. Com relação ao que o Edmilson falou, nós temos realmente, Edmilson, que resgatar isso mesmo no retorno, a questão das habilidades motoras dos meninos, né? Principalmente manipulação, locomoção, né? E ver essa questão da própria alimentação em si, e fazer até uma espécie de anamnese, né, de avaliação, quando eles voltarem, para a gente ter uma noção de como estamos recebendo esses alunos para trabalhar atividades físicas com eles. Certo, Beto? Tá ouvindo, Beto? Tá Pronto. ouvindo? Voltando aqui no que a gente estava falando, vou passar a palavra para alguém da sala ou do Facebook, né, para fazer alguma pergunta, e daqui a pouco nós vamos contextualizar com essa questão da volta às aulas, né, que ninguém sabe se vai voltar agora, mas já podemos já pontuar algumas questões aqui, né? Isso. O pessoal da sala tem alguma pergunta? Pronto. Enquanto o pessoal aqui está elaborando as perguntinhas, né, os alunos da Faculdade Única também estão acompanhando em casa. Pronto. Professores, como todos vocês já sabem, né, hoje saiu o plano do governo estadual, né, da possível volta das atividades. E eu estava vendo aqui que 1º de junho, 100% vai estar liberada a questão da cadeia da saúde, né? Claro que é tudo dentro de um planejamento, né? Aí eu queria saber de vocês, qual a visão de vocês sobre isso aí, se as academias estão incluídas aqui, né, já que é uma área da saúde. Queria saber de vocês que estão acompanhando de perto, né? Eu sempre falo com vocês, como é que vocês estão vendo essa volta aí? A normativa dele, Beto, é assim, as academias de maneira geral, eu acho que ele não vai liberar, vai ser o último da cadeia. Mas eu acho que as academias especializadas, eu acho que ele vai começar a liberar. Vocês já andaram ali pela aldeota e às vezes tem umas academias especializadas, academia que é no máximo 4, 5 pessoas por horário, né? Então eu acho que esse tipo de academia aí deve começar primeiro. Inclusive meu sobrinho tem uma, né? E aí depois liberar a academia de uma maneira geral, né? Porque a academia é local de aglomeração, né? Então tem que haver todo um planejamento, né, professor? Tem que estar acontecendo já em São Paulo. Em São Paulo ele definiu de vários níveis, né? E eu estava assistindo hoje o SPTV e ele estava dizendo, né, que assim, não é abrir tudo de uma vez, abrir daquele jeito, né, com uma lógica, né, e fazer a avaliação a cada pelo menos 7 dias. A cada 7 dias avaliar, porque assim, todo mundo sabe que a própria gripe espanhola, ela matou mais na segunda leva do que na primeira. Por quê? Por conta do desconhecimento, né? Da ignorância, de não saber o que era, né? Mas hoje a gente sabe o que é, a gente sabe que é cruel, mata, né? Hoje tem todo um conhecimento produzido, tem a mídia, tem vários artigos, então não tem mais aquela desculpa que não sabe, né? Você não busca o conhecimento se realmente não quiser, né? Gilailson, quer completar? Pronto, Beto. Com relação a essa questão da abertura de academias, né? Eu vejo que vai ser como a Edmilson falou, de um processo gradativo. Porém, eu estava vendo em outros países, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, a atitude do prefeito de Londres é bem louvável.
quando ele relaxou o isolamento social, Beto, e ampliou tanto as ciclovias como os espaços para caminhadas também. Porque ele se preocupou e viu justamente o nosso debate aqui, com relação a isso, que a atividade física é essencial nesse momento à população, certo? Para combater esse vírus. Então, eu tenho vários amigos, donos de academia, e aqui eu fico em um meio termo com relação em abrir ou não abrir, mas devemos seguir as recomendações da OMS. Com relação a retorno às aulas, meu amigo, né, e desses ambientes propriamente ditos, só iremos ter condições de retornar quando todos esses equipamentos, todas essas instituições terem as condições de darem segurança sanitária aos alunos. Se não tiver, não há como retornar, na minha opinião, certo? Como se deve ser feito isso? Eu creio, Edmilson, que deve ser feito para evitar outros erros, né? A testagem em massa do pessoal, os professores, quando retornar, têm que fazer teste, os próprios alunos, todos os funcionários desses ambientes, tá entendendo? As escolas vão ter que ser adaptadas para essas relações, essas questões de higiene, questão do próprio lanche, a questão do próprio intervalo, ter o controle do aluno ir no banheiro, na pia, essa questão do álcool em gel. Então, é um processo muito complexo que, na minha opinião, eu acho que nós ainda não estamos preparados para essa realidade. Eu acredito que lá para julho, agosto, e com novas adaptações, certo, Beto? Até porque, professores, como eu imagino, né, isso é uma opinião própria minha, que nós ainda não estamos preparados culturalmente para essa volta. Ninguém vivenciou isso. A nossa geração não vivenciou uma pandemia. E até porque, se falando das séries iniciais, é muito complicado. Porque todos vocês sabem, não precisa ser pedagogo, que nas séries iniciais há muito esse contato, né? Que como é que eu posso dizer? É da criança, é a necessidade mesmo da criança estar brincando, desse contato. Aí eu queria saber, passar a palavra para o Edmilson agora. Pois é, Beto, eu vejo assim, vamos pegar a nossa realidade, dentro da nossa realidade. Quando o coronavírus chegou, né, quem que se imaginava que os nossos interiorzinhos aí do Apanharés, aqui do Pentecoste, nós iríamos ter casos? Ninguém imaginava, cara, ninguém imaginava. Sabe, as pessoas pela própria ignorância, elas brincaram com a doença, sabe? E o meu medo, assim, no início a gente ainda foi para a escola, né? Como, eu acho que vocês também foram, né? No início a gente ainda foi para a escola fazer algumas. E aí, assim, o problema não é ir para a escola, o problema é qual a mensagem que a escola passa. Se nós estávamos indo para a escola, essa foi a minha questão. Se nós estávamos indo para a escola, qual é a mensagem que os professores estão passando? Estão passando a mensagem que está tudo normal. Os professores estão trabalhando, está tudo normal. E nós somos os formadores de opinião. Ou seja, estimulando. Exatamente. Aí, isso, né? Como que eu vou pedir para o pai, para o tio, que precisa trabalhar, se ficar em casa isolado, se a própria escola, como instituição, está passando uma mensagem que não está tudo bem? É só botar a máscara e está tudo bem. Então, eu vejo assim, Beto, ó, eu vejo que a chance da gente perder aluno para a Covid é mínima. Todo mundo sabe disso, né? Podemos perder, mas a chance é mínima. Porém, esses alunos, eles vão para casa. Aqui no Pentecoste teve um caso de uma senhora que nunca saiu de casa. Ela ficou na quarentena perfeita. Mas os netos ficaram na rua. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Trouxeram para ela, a pessoa morreu e os netos estão aí. Ei, professor Edmilson, eu até falei na outra live, você está correto, já vi outros especialistas, realmente eles são, digamos assim, não sei se a linguagem é essa, mas eles são vetores, né? Não sei se a linguagem correta é, eles vão levar. Isso eu até falei na outra live. E sem falar, né, Gileus, que há um grande índice de colegas nossos, professores, que também estão considerados no grupo de risco, né? Sim, e eles vão ter o contato direto com os alunos. Só complementando, no início da pandemia, o meu irmão trabalha restaurando uma rural antiga para um médico, sabe? E aí, um dia eu fui na oficina dele e o médico estava lá. Um senhor de idade, muito estudado, muito inteligente, né? Tá restaurando o carro dele. E eu perguntei para ele assim, doutor, me explique como é isso aí, assim,
digamos que eu sou um analfabeto, eu quero que o senhor me explique. Sabe como que ele me disse? Eu vou dizer o que ele me disse. Ele disse a seguinte forma, ele disse assim, ó, Deus, esse vírus, ele entrou na pessoa, beleza, ele entrou. Ele vai ficar na pessoa 14 dias, durante 14 dias ele é cruel, tá? Nesses 14 dias, ele vai ficar dentro da pessoa. A pessoa pode estar andando aqui para colar, pode ter só uma gripezinha, não ter mais nada, e andando esses 14 dias. Depois de 14 dias, o vírus é inútil, ele morre. Tá? E essa pessoa contaminou bem uns 30, mas o vírus morreu dentro dela. Esse então, é o risco, né? Pois é, esses 14 dias, ele é crucial. Ou ele mata, ou ele morre. Por isso a questão do isolamento. Aquele ministro Mandetta, por ele, parava o país inteiro durante 15 a 20 dias e matava o vírus e pronto. Seria assim. Mas como é difícil fazer isso, né? Aqui mesmo no Pentecoste, aqui de manhã, cara, é normal a cidade, cara. É impossível manter isolamento de 2 metros de uma pessoa aqui de manhã. A cidade funciona normal. Só para vocês terem uma ideia, durante um mês aqui foram 120 casos, durante um mês e pouco. Nos últimos 3 dias, hoje, quando sair, deve passar de 80. Nos últimos 3 dias. Tá? Segunda e terça foram 52 casos aqui, o aumento. Quer dizer, em um mês e meio, 120. Em 2 dias, 52. Bem complicado. Né? E Laís, quer reforçar ou nós vamos para a próxima pergunta já? Não, é só reforçar essa questão que o Edmilson falou, Beto, que o principal culpado disso tudo, infelizmente, é o próprio ser humano, né? Isso. O próprio ser humano, ele que não segue as recomendações necessárias, né? Ele que não faz a sua parte. Por exemplo, o caso que ele citou aí, esses netos dessa senhora sequer pensaram na saúde da avó deles, né? É porque alguns não têm essa consciência, né, Gilaís? Alguns, outros têm. E aqui, Beto, eu vou dar outra ideia para você fazer em outra live, se já não tiver feito, com relação à questão psicológica, Beto. Pronto, já estava até no plano, viu, Gilaís, essa aí? Eu recebo, meu amigo, eu sou diretor de 2 turmas do ensino médio. Meu amigo, às vezes eu choro com os meus alunos, você ouvindo o áudio dos depoimentos de alguns deles. Inclusive, uma aluna minha, a mãe está com Covid-19. Ela mandou áudio chorando para mim. Então, assim, Beto, se tratando dessa realidade, como nós vamos receber esses alunos na questão psicológica também, meu amigo? Professor também é gente. Como nós iremos retornar psicologicamente também? Vamos retornar mudados, com certeza, meu amigo. Então, assim, é todo um processo que deve-se ter o cuidado, né? Em todas as dimensões, na dimensão social, na dimensão afetiva, cognitiva e na motora. Então, todos esses processos vão estar englobados, estão sendo atingidos diretamente por essa Covid-19, infelizmente. Concordo, e eu sempre falo aqui para os colegas mais próximos que, diante dessa pandemia, todos nós estamos com algum problema, isso é fato, ou de ansiedade, ou de estresse, medo, né? E isso é muito preocupante, é como você falou, tá até no plano aqui mesmo da próxima live, quando passar essa outra que vem, essa questão aí, né, da questão psicológica, beleza? Deixa eu levar aqui um abraço aqui ao pessoal do Facebook mais uma vez, né, que estão acompanhando, quero agradecer, abraçar Dona Dulce Matos, abraçar a Viviane Souza, aluna de pedagogia, abraçar a Marcilene Pinho, tá acompanhando aqui o nosso, é lá do Pentecoste, né, Marcilene Pinho, acompanhando a nossa live, abraçar os alunos da Faculdade Única, pode mandar um alô aí para os alunos de vocês agora, viu? Começa aí, Gilaís. Quero abraçar aqui o Antônio Carlos, lá de Caridade, certo? Uma amiga minha aí de Pentecoste também, a Bruna Nascimento, um abraço. A dona Rosilene lá do Massapê, certo? Tem uma... Deixa eu ver aqui quem mais, Beto. Tem gente até do Piauí assistindo aqui também, Pronto, Beto. Um abraço para eles, né, e que acompanham o nosso trabalho aí sempre. Eu quero estender o meu abraço ao Raimundo, né, diretor lá da Vila, ao Matheus, diretor lá do Santo Antônio, aos meus colegas lá do Santo Antônio, né, o Ronaldo,
que sexta-feira vai fazer uma live com o pessoal aí do Apanharés. O Antônio aí tá Também lá? o Antônio, o Toim, né, É, gente boa, né? Abraço também o Júnior Barroso, lá na Vila Soares, abraço a Felicidade, né, a Vânia, né, aquele pessoal joia que você conviveu com eles, Beto. Então, e agradecer, né, cara, esse pessoal aí que na luta, né, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, e essas questões socioemocionais depois da pandemia também é muito cruel, porque o ser humano pode passar, desde a criação de mundo, o ser humano não está preparado para a morte, para morrer alguém tão próximo, né? Então, como voltarão os nossos alunos, né? Como voltaremos como professores, né? E eu acho que a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender o outro. Até nós mesmos agora, quando for fechar os diários, a gente precisa entender tudo isso, né, cara? Verdade, Porque não pode fugir de nós essa questão, né? Nesse momento, principalmente nesse momento, né? Exatamente. sim, Estamos aqui, já a live é tão interessante, né? O bate-papo vai e volta, já são 8h23, né? Estamos quase chegando à reta final, mas tem uma pergunta aqui lá do Facebook, né? E a gente pode se estender mais um pouquinho. É o seguinte, a pergunta aqui vai para os dois. Antes da pergunta, quero aqui agradecer quem está na sala aqui, o professor Valdemir Santos, a Lucinária, meu monitor Cedualdo Silva, está acompanhando lá da casa dele, está fazendo a transmissão, o homem é fera, né? Abraçar o pessoal de General Sampaio, a secretária de Educação, Glaucia Vaz, o Iago, estão lá no General Sampaio ocupando o nosso trabalho. É o seguinte, a pergunta que veio lá do Facebook, a Cida, é o seguinte, há algum risco em fazer atividade física sem orientação de profissional de educação física? Se há, quais são as sugestões para aqueles que querem fazer atividade física? Boa pergunta, né? Porque vai englobar um pouco do que já foi falado, né? pode começar aí, Gila. Beto, via de regra, sim. Mas o que é recomendável? Fazer atividade física em casa, ter uma vida ativa. A orientação de um profissional, ela é necessária, principalmente para observar e orientar na questão de aspectos que já foram levantados durante a nossa live, como a questão da frequência, né? A questão das reações que o organismo vai ter durante essa atividade. Agora sim, Beto, quando a atividade física ela é orientada, ela deixa de ser atividade física e passa a ser exercício físico, tá entendendo? Pronto, boa Então, observação. pronto, então a partir desse momento, por exemplo, o Valdemir, ele faz as caminhadas dele ele tem um determinado objetivo, né, que é as corridas. O Edmilson pode fazer a atividade dele em casa diária para poder somente permanecer ativo, né? Já eu posso ir para a academia para poder fortalecer os músculos, por exemplo. Então, tem essa variante, né? De acordo com que cada objetivo que o indivíduo quer. Tá entendendo? Então, assim, é necessário, sim, um profissional de educação física quando você quer ter determinado objetivo com aquela atividade física. E aqui eu ressalto, deixa de ser atividade física e passa a ser exercício físico. Mas, para que você não possa ser sedentário, você deve praticar atividades físicas diárias. E para isso não é necessário profissional de educação física para fazer atividade física diárias, não. Certo? Como já foi citado, você varrendo uma casa, você passeando com o cachorro, subindo escada na sua casa, é atividade física. Ok, Beto? Muito bem, grande profissional, professor Gilailson. Agora passo para Edmilson Feijó. Eu só diria, Beto, o seguinte, assim, a gente às vezes tem muito mais cuidado com as coisas do que com as pessoas, né? Eu vou citar só um exemplo aqui. Vamos lá que a vela da sua moto queimou, né? Você vai lá, compra a vela, é uma peça simples que você olha até no YouTube, dá para você trocar, não é? Porém, será que aquela vela ficou tão bem colocada como se você fosse numa loja de moto e pedisse para o cara trocar e observasse ali ele trocando? Então, veja assim, o corpo da gente ele é muito mais. E eu acho que não custa muito uma pessoa pedir uma orientação de um profissional, né? Talvez se ele pedir uma orientação... só citando aqui um exemplo. Eu tinha um amigo que ele queria fazer atividade física, né?
queria orientação, né, mas ele queria fazer as coisas do jeito dele. Aí eu indiquei o tênis para ele, assim, ó, tu compra esse tênis porque tu já é pesado, tu precisa de um tênis assim, 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 assim. E beleza, só que o tênis custava um pouquinho mais. Ele foi lá e comprou o mais barato. Ele pegou um problema de coluna, que saiu muito mais caro. O barato né? saiu caro, né? Exatamente. Por quê? Porque veio para orientação, eu dei a orientação, cara, tu precisa de um tênis que tem uma parte de trás mais elevada, porque é pesado, tal, disse todas as coisas. Ele foi lá e comprou o mais barato para fazer atividade física, pegou foi um problema maior. Então é assim, não custa nada você pedir uma orientação, ó, como é que eu começo, como é que eu faço isso. Depois que você conversar com a pessoa, você, quanto que é? Se a pessoa pode até dizer assim, não é nada não, que é isso, sabe? Mas uma orientação, ela é importante. Ela é importante porque a maioria das pessoas, elas não sabe, cara. Elas podem infartar fazendo atividade física. Esse professor amigo meu, o cara foi meu professor. Infartou na escada. Né? Então, é assim, o ideal é que peça essa orientação, né? E aí depois, você pegando as dicas, você vai fazendo sozinho. Até porque os profissionais estudaram para isso, né? O estudo ele existe para isso, né? Costumo dizer que quando a gente não sabe, a gente tem que buscar a ajuda de um profissional. Beleza? Dando continuidade aqui, mais uma perguntinha que veio aqui no grupo, do WhatsApp do Beco, acho que é já quase a última pergunta, veio da Ana Luísa, né? É uma garotinha, né? Ela diz o seguinte: costumava me exercitar e passear com o meu cachorro. Eu posso continuar fazendo isso nesse período de pandemia? É uma perguntinha simples, mas que dá para contextualizar, né? Beto, eu diria assim, né? Que a pandemia do jeito que está, ela pode continuar, porém com os cuidados, né? Procurar o melhor horário, que não tenha tanta gente, né? Manter o isolamento, né? E dessa forma, se for de outra forma, com todo mundo na rua, não tem condição, não. Até porque não faz nem sentido, né, Nilson? Se for passar e passando com o cachorro próximo às outras pessoas, não faz nem sentido, né? Exatamente. A própria OMS, ela diz para você manter essas caminhadas, desde que seja num horário que não tenha muita gente. Isso. E esse horário existe. De madrugada, né? Sim, esse horário existe. Se a pessoa procurar, existe. Mas, né, uma caminhada com o cachorro só para passear, também a pessoa não vai fazer igual o Valdenir, correr 10 km com o cachorro, né, Valdenir? Aí não faz sentido, né? Quer completar, Gilaeus? Pronto, mas até nesse... Sim, mas até o bloqueio eu tava fugindo de madrugada, né? Pra fazer os meus 5K, 6K. Aí o bloqueio veio, aí eu não fugi mais de madrugada, não. Estou fazendo só em casa mesmo. Gilaeus? Pronto, Beto. O próprio Marcelo Leitão, ele é cardiologista, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, certo? Inclusive, ele está entrando com algumas ações em alguns governos para ver essa questão da prática de atividades físicas ao ar livre, certo? Em Florianópolis, foi liberado a questão do calçadão, a questão da abertura das praias para essa prática, porém, respeitando o limite, certo? 2 metros. Agora, qual é o medo? Já que lhe dá o direito de usufruir, certo? Fazer a sua prática, mas a partir do momento que todos usufruem esse direito, concorda comigo que vai haver aglomeração no local, não é isso? E aí foge diretamente com relação às recomendações da OMS, certo? Ok, Beto? Ok, excelente contribuições, né? Estamos aqui chegando à reta final da nossa live. Quero agradecer a vocês, agradecer realmente de coração, todos vocês que estão na sala, professor Edmilson, né? Colega da gente, que a gente tem um carinho especial, professor Valdenir, os alunos aqui do Polo também, Lucinara, professor Gilaíus. Quero dizer que é uma alegria, né? Em poder compartilhar, em ter um trabalho reconhecido até fora, é um trabalho sério, né? Acho que é por isso que a gente se agrega com pessoas boas, porque não tem questão de politicagem, não tem, como diz o outro, não tem negócio de frescura, não. A gente faz esse trabalho porque a gente gosta mesmo e também tem a consciência que precisamos multiplicar, né? Eu estudei na universidade pública
E é como eu sempre falo, pense que a gente pode retornar e contribuir de alguma forma com a sociedade. Passo agora a vocês que estão na sala para as considerações finais. Tá ligado o microfone, tá desligado o microfone. Pronto. Eu só queria agradecer, tá, pelo carinho que você tem, pelo respeito que você tem pela gente como profissional, né? Graças a Deus, nós acabamos de receber aí a ampliação do nosso horário, né, em plena pandemia, né? Isso significa que a gente tem um valor, né? Então, eu só queria agradecer porque, assim, no meio de tudo isso, eu pelo menos, eu só saio com extrema necessidade, sabe? Porque eu sei que a única forma da gente derrotar esse vírus, a gente que pode, é ficar dentro de casa. Amém. Então, é assim, a minha contribuição é essa. Eu vou muito pouco na rua, eu vou só comprar as coisas para minha mãe, porque ela já tem o histórico de câncer, tem o histórico de pressão, então tem tudo isso. E assim, ela não pisa nem aqui perto do portão, eu sempre estou tirando, sabe, botando ela lá para dentro, porque é do grupo de risco e assim, já muita gente perdeu seus avós, né? Então, e a gente só tem a agradecer. E professor, ele tendo informação, ele não é para morrer com ela, é para ele passar. Exatamente. E esse é o papel do professor. Eu agradeço você, obrigado, Valdenir, a Lucinária, né? O amigo de Laílson, né? Que Deus nos abençoe aí, que a gente passe por essa, para a gente voltar o mais rápido possível a fazer aquilo que a gente foi chamado, né? Que é trabalhar lá na frente com os meninos, influenciando a vida deles, levando uma qualidade de vida melhor e formando esses meninos, né? Exatamente. Valdenir? Passar a palavra para o Valdenir, para as considerações finais. Só agradecer o convite, é sempre bom estar aqui colaborando, né? Mesmo no cenário de educação física, mas a gente dá a nossa colaboração. E falando assim dessa questão de respeito, enquanto antes eu era um exemplo praticando atividade física, hoje eu fico em casa porque eu posso ser um mau exemplo, tá aí desrespeitando as regras e sair correndo, né? Precisando, né? Eu disse, eu vou parar de correr, mas se eu parar de correr, eu posso correr doido, né? Aí, mas a gente pode fazer alguma coisa em casa e ficar bem da mente também, né? Porque o organismo fica pedindo a serotonina e a gente tem que fazer alguma coisa. Mas dá para dançar em casa, dá para fazer alguma atividade física ainda. E aí eu quero agradecer o professor Nacélio, que passou alguns exercícios, né? Ainda quando a gente estava no Abraço para Matilde, Nacélio. isso tem ajudado bastante na pandemia para fazer o fortalecimento muscular. Então, dizer aos meninos que muito, muito bom, né, poder estar interagindo com eles e absorvendo esse conhecimento. E a próxima live, professor? Qual é o convite aí para os demais? Eu convidar na próxima live a gente vai falar dessa questão do uso das tecnologias, né, nessa questão da aula, né, que aí vi uma discussão bem interessante que alguns chamam de educação EAD, educação à distância, e aí a gente deve ter um cuidado, né? Na realidade, o que a gente está fazendo é atividade domiciliar. Isso. Está longe de ser educação à distância. Então, fica já o convite para a próxima quinta, né? A gente vai estar aqui falando um pouquinho do que a gente conhece de tecnologia e colocando as experiências, né? Que eu brinco com os colegas professores, de vez em quando a gente tem umas reuniões dessas da escola, que eu digo que nesse tempo agora, depois que voltou às escolas no município, com as atividades à distância, eu tenho todo dia é segunda-feira, não tem mais sábado nem domingo, né? Porque a gente, para criar mecanismo para atingir os nossos alunos, acaba que a gente tem que fazer 3 tipos de coisas diferentes, porque são várias as necessidades que ele tem. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Muito bem, valeu. Obrigado, professor Valdenir. Gilaílson, para as suas considerações finais. Beto, primeiramente agradecer a Deus por este momento, por ter nos proporcionado este momento de conhecimento, de partilha, de aprendizagem. Segundo a você, meu amigo, por ter nos dado, né, a oportunidade. E assim, Beto, veio uma cena na minha memória agora, quando você me levou, eu e o Edmilson, em uma
uma certa manhã lá no Beco Cultural, acho que o Edmilson deve lembrar, e ali, início do seu projeto, e a gente vê, meu amigo, o quanto você é importante para a realização de sonhos de vários apoiaresenses, né? Você, através da faculdade única, você tem realizado o sonho de bastante gente em obter o nível superior. Então, parabéns por isso, Beto. De antemão, agradeço aqui a partilha do Edmilson, do Valdemir, de todos que participaram aí nas redes sociais, né, pelo Facebook, aqui pelo Google Meet aqui conosco. E assim, Beto, estamos à disposição para ajudar no que for possível, pedir a Deus que possa nos proteger dessa praga que é o coronavírus, todas as famílias de vocês, e que possa derramar bênçãos e alegrias na vida de cada um. Um abraço, meu amigo. Obrigado, professor Gilailson. Quer dizer que é um prazer e que estamos aqui à disposição quando precisarem. Somos companheiros aí do mesmo concurso público, né? Lembro do Gilailson, a primeira vez que veio no Apunharé, estava procurando onde deixar a prova de título. Eu acho que eu conversei com ele e ajudei. Exatamente. O professor Edmilson também. Né? E quer dizer que estamos aqui. E o pessoal também que está acompanhando no Facebook, nós estamos aqui mesmo para ajudar. Eu aprendi na universidade pública que conhecimento ele deve ser multiplicado. Lucinária, você como aluno, como é que está sendo para você acompanhar esse bate-papo? Gratificante, muito bom a presença desses profissionais, né, dando orientação correta. Eu acho muito bom participar dos bate-papos. Sempre estou ativa, você sabe disso. Exatamente, obrigado. Lucinária é aluno do Polo, viu, Edmilson? Eu falo sempre da importância do engajamento. Não é porque ser EAD que o aluno vai deixar de estudar, não. Pelo contrário, tem que buscar muito mais para ser autônomo, não é? Nós vamos ficando por aqui. Isso. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando a live e que Deus abençoe a todos. Se puderem, fiquem em casa, né? E vamos conversando nas redes sociais. Abraçar meu companheiro de trabalho, Eduardo Silva, meu monitor. Forte abraço, até a próxima oportunidade. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. Vai, sim.